pessoal. Sejam bem-vindos ao Papo Singular. Hoje nós vamos ter uma conversa leve, clara, acolhedora sobre o que é análise do comportamento, o ABA, ou a ABA. E com isso, aqui eu estou com Rebeca, analista do comportamento, e Hugo, que são profissionais da Academia Singular. Bem-vindo, pessoal. Olá, é um prazer estar aqui falando um pouco sobre a ciência ABA. Vamos aí analisar as nossas intervenções e aplicabilidade no dia a dia do indivíduo. Oi, gente, muito bom dia. Acho que vai ser um momento incrível para que a gente possa estar trabalhando em relação a esses conceitos, conversando e desmistificando de fato o que é a análise do comportamento. Acho que vai ser um papo muito bacana, muito descontraído, e a nossa intenção é mesmo passar o máximo de informação possível. Então, Rebeca, o que é, em que consiste a análise do comportamento? A ABA, ela é uma ciência. E por ser uma ciência, ela tem estudos do indivíduo no meio social. O principal foco é a modificação do comportamento para aqueles comportamentos mais relevantes socialmente. Então, a analista do comportamento ela precisa ter muito estudo sobre a ciência ABA. Então, eu me formei em 2009, né, como psicóloga, fiz neuropsicologia para que tenha uma base, que eu tivesse uma base muito grande em avaliação, entender esse indivíduo. Fiz pós-graduação em análise do comportamento aplicada, tenho certificação internacional no modelo de intervenção precoce, diversos cursos, né? É necessário atualizações. Hoje a gente sabe que a ciência ABA, a forma de intervenção é uma forma respeitosa do indivíduo. Então, a gente trabalha com HRE, que é o indivíduo estar feliz, engajado e relaxado. Isso tudo é estudo, né? O último estudo que teve sobre a isca é uma forma de intervenção para o comportamento problema, muito eficaz. Então, é necessário que o analista do comportamento que esteja acompanhando o seu filho, né, o indivíduo, ele tenha um largo estudo aí dentro da ciência ABA. Eu acho importante a gente falar que é o seguinte, dentro da análise do comportamento, que é o grande tronco da árvore, né, dali se derivam as outras técnicas, os outros modelos de intervenção comportamental. Então, a gente tem o ABA, que é o tronco, que é a ciência do qual se derivaram outros métodos de intervenção comportamental, tidos como naturalistas, mas todos são análise do comportamento. E a escolha do perfil, né, se essa criança vai para uma abordagem que se usa mais naturalísticas, que é voltada para aquela criança desenvolver as habilidades naturais da sua faixa etária, né, ou um modelo mais tradicional, depende de quem é essa criança que foi avaliada. Né? Eu gosto muito de direcionar métodos comportamentais, especialmente o ABA, quando a criança precisa e a família precisa entender quais são os comportamentos que precisam de modificação, né? E a gente também traçar metas, porque não é a perder de vista, não é uma compra parcelada a perder de vista. A gente tem objetivos de curto, de médio e de longo prazo que precisam ser alcançados. E é a partir daí que acho que isso complementa muito bem o pensamento de um trabalho interdisciplinar, porque a gente tem que ter Sim. em mente de que a terapia ela, de fato não é para sempre, ela tem um início, meio e fim, e isso é singular a cada criança, isso é avaliado de acordo com o perfil de cada criança, mas ao mesmo tempo entendendo que nós temos a análise do comportamento e ela vai trabalhar em conjunto com os demais profissionais. Então é aí que vai entrar a fonoaudiologia, é aí que vai entrar a terapia ocupacional, inclusive na Singular a gente tem feito muito esse trabalho de conseguir integrar esses processos entre o ABA e os demais técnicos e os demais terapeutas, esse trabalho de entender, opa, eu tenho sim um comportamento que precisa ser modificado, eu tenho sim, eu preciso de uma resposta adaptativa
aquela situação que não está ocorrendo. Então, é esse momento que a equipe se reúne, em que nós começamos a conversar para entender qual é a base desse comportamento. Então, entender o comportamento também é entender para onde olhar. Então, eu preciso saber, essa base, ela é sensório-motora, ela vem de questões cognitivas, ela vem de uma rigidez maior, então tudo isso são questões que nós vamos observar, e esse trabalho interdisciplinar, esse trabalho em equipe, ele tem que ser realizado. Uma coisa que eu acho muito importante, a gente ouve muito assim, do nada ele é agressivo, do nada ele se desregulou. Então, talvez a coisa que a gente precisa começar falando muito é que, assim, nenhum comportamento é do nada. Nem das crianças atípicas, nem das crianças típicas, nem nosso. Tudo que a gente faz, ele tem um antecedente. Ele tem uma coisa que aconteceu antes que motivou aquele comportamento, né? Então, esse olhar, essa análise aí sobre o que aconteceu antes, durante e depois, o ABA faz muito bem, né? Um ABA bem feito faz muito bem. E a manutenção desse comportamento, né, doutora? Então, esse comportamento, quando a família traz, meu filho tem esse comportamento e não cessa, é porque ele está sendo mantido por reforço. Então, por isso a importância do analista do comportamento, é entender o antes, mas principalmente o que está mantendo este comportamento. E aí a gente começa a falar de uma anamnese. Isso, porque muitas né? vezes o manejo dessa família com essa criança, acreditando que está fazendo algo para esse comportamento melhorar ou desaparecer, é o que está reforçando. Claro. Né? Então, mas eu não dou atenção quando ele faz birra. Mas às vezes não dar atenção é o que faz ele repetir. Né? Então, a gente precisa entender e organizar formas individuais de direcionar esse comportamento, de manejar esse comportamento. Então, eu recebo, às vezes, muitas mensagens dos pais falando, eu digo assim, quem é o analista do comportamento? Já conversou com ele sobre isso? Já levou essa demanda? Não. Eu falei, olha, como médica, existem passos que o médico pode atuar, mas na cabeça de tudo é compreender o porquê. Exato. A manutenção. Então, o comportamento ele é mantido por atenção, né? Por busca ao tangível, o que é tangível por um objeto, né? Que o indivíduo queira, né? Por fuga, enfim. Mas para a gente saber, a gente precisa analisar, que a gente chama análise funcional do comportamento. Né? E isso é base para a nossa intervenção multidisciplinar, como fazemos lá na academia. Exato. Então, Eu sempre chamo a atenção, né? Assim, ó, fuga, fugir de algo que não quer, obter algo que deseja, né? Chamar a atenção. E às vezes isso tudo está permeado por fatores sensoriais. Né? Isso é um grande ponto. E é algo assim que, da prática, quando a gente tá nesse dia a dia, é muito comum os pais trazerem essas informações do tipo, eu acho que é sensorial. E até mesmo é importante ter um analista com uma boa formação, porque isso nos ajuda a- nessa troca a entender. Não, vamos separar aqui o que que é de cada coisa, porque pode ser de fato causada por algum fator sensorial, perfeito. mas pode não ser. Então, assim como um bom terapeuta ocupacional vai conseguir dizer e não assumir tudo vem de uma base sensório-motora, não, pode não vir, pode ser outra questão. Então, entender e olhar para esse indivíduo e saber essa separação e ter esse trabalho em conjunto com as outras especialidades é o que vai fazer com que a gente consiga direcionar o caso da melhor forma, é o que vai fazer com que a gente consiga fazer com que essa criança alcance os comportamentos que a gente espera e tenha as respostas que a gente espera mediante as situações, né? Tanto que atualmente uma das vertentes que a gente tem trabalhado na academia é justamente esse trabalho junto à equipe, para que todos possam entender, porque uma equipe que consegue identificar esses sinais antes que esses comportamentos aconteçam, é uma equipe que vai conseguir fazer o que de fato é o manejo de Esses comportamento. antecedentes, né? Entender o que faz a criança se comportar, o que o indivíduo, né? Faz se comportar dentro de todas as sessões terapêuticas, né? Então, a análise do comportamento começa com uma boa análise, uma boa avaliação e um registro. Então, uma vez que você executou essa avaliação,
inicialmente, existe um registro de qual é o padrão de desenvolvimento Uhum. daquela criança. Existem instrumentos para a gente colocar no perfil onde a criança está. Rebeca, eu acho que pode falar melhor sobre os instrumentos usados, e isso é muito importante que tanto a equipe receba, quanto o médico assistente receba Uhum. isso aí por escrito. E é interessante pensarmos que aba, ela só é aba se iniciar com uma boa avaliação de um protocolo, né? Então, dentro da ciência aba, nós temos diversos protocolos. Eu vou falar aqui os mais conhecidos, né? Para que a família também possa pesquisar, ter mais acesso. Então, a gente começa com a intervenção precoce, que são crianças até 5 anos de idade. Nós temos aí o checklist do Denver, né? Do ESDM, que esse checklist ele vai colocar ali para que a gente analise, a gente verifique, observe na criança os repertórios iniciais do desenvolvimento, né? É o olhar, é o apontar, é o fazer a triangulação, né, da comunicação. Então, se essa criança tem os primeiros requisitos mesmo de desenvolvimento, principalmente de comunicação e social. Porque a gente sabe, né, doutora, que é o que a criança autista tem mais déficits, que é a questão social, né? Então, esse protocolo, esse checklist, ele traz muito abordando esses déficits, né? Nós temos o VibMap, que também é comunicação. Então, ali nós vamos testar mesmo no indivíduo se ele já compreende a comunicação, se ele também já sabe nomear, se ele já sabe parear, se já sabe identificar números. Socialisave, que é para a socialização, também de indivíduos com déficit nesse repertório. Eu gosto muito deste protocolo quando a gente tem o indivíduo na escola. Isso. Na escola é essencial, porque é um ambiente que ele tem mais a possibilidade de desenvolver a socialização. Então, eu aplico muito o Socialisave, né? Então, são diversos protocolos ali, e só começa a intervenção com uma boa avaliação. E Né? a partir da avaliação, a gente constrói Uhum. um plano de intervenção, que é desenvolver as habilidades. Então, é importante. A família chega, às vezes, com expectativa de determinada habilidade, falar, e quando você avalia a criança, ela ainda não tem tempo de atenção compartilhada, função de atenção compartilhada. Então, para ele se dirigir para outro falando, Uhum. ele tem que entender, ele tem que demonstrar, entender que tem outra pessoa ali que é o interlocutor, e ele tem que sustentar essa função de olhar para o outro. Exato. Né? Então, na análise, você verifica as habilidades e você constrói um plano. Uhum. Um plano de quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo. A família tem acesso, a equipe tem acesso, né? E esse plano, ao longo do tempo, ao longo do tratamento, ele é reavaliado periodicamente, vai sendo verificado se a criança cumpriu aqueles objetivos, e nós vamos avançando à medida que é possível, à medida que a criança vai atingindo aqueles marcos, a gente vai avançando. Então, não existe pensar em análise do comportamento sem esses passos. Exato. Vocês concordam? Perfeitamente. Com toda certeza. E, para além disso, eu acho que eu somaria nesse ponto e trazendo a visão do que acontece hoje na Academia Singular, que é de que esse projeto é um projeto conjunto. É um projeto que tem que ser construído com todos os terapeutas. Então, por exemplo, eu tenho uma avaliação do ABA, mas essa avaliação vai se somar à avaliação da terapia ocupacional. Então, muitas das vezes, por exemplo, a Rebeca traz os resultados do VibMap da criança, do Social Save, e aí a gente entra com, ó, mas aqui dentro dessa medida do processamento sensorial, dentro do perfil sensorial dessa criança, a gente tem tal e tal ponto. Como isso se interconecta com o que a gente está vendo? Até para que a gente entenda quais são as bases que precisam ser sedimentadas no desenvolvimento dessa criança. Então, por exemplo, eu sei que a criança chegou
com um comportamento que a família, de não falar, e a família quer alcançar essa linguagem. Mas quais são os outros pré-requisitos? Então, isso também é uma base que não vai vir, por exemplo, só da fono, mas vai vir também, muitas das vezes, da própria terapia ocupacional, da própria física. A gente tem que conseguir linkar todas essas questões para gerar, de fato, uma avaliação completa e um objetivo que seja tangível. A gente tem que trabalhar com objetivos que consigam ser visíveis para que sejam alcançados. Eles têm que ser tangíveis, de fato. E pensar também na generalização, É. né? Então, quando você trabalha, como trabalhamos na academia, a aba integrada com a equipe multidisciplinar, você possibilita que esse indivíduo possa generalizar o aprendizado. Então, olha quantas oportunidades que ele tem de aprender, né? Então, quando você tem um plano de ensino, né, PIC, generalista, no sentido de que todos tenham acesso, a possibilidade de ensino é muito maior. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma criança que não aponte. É uma habilidade que ela pode ser ensinada em todas as terapias, o apontar. Então, cresce muito a possibilidade desse indivíduo aprender, porque o TO, ele sabe, ele já teve acesso a esse plano de ensino, ele já entende, ele já verificou, já conversou com a família. Olha, eu vou trabalhar também aqui o apontar, né, o olhar. Então, eu só vou entregar o balanço, né, Hugo, quando ele olhar, né? Então, eu vou chamar o nome dele, quando ele olhar para mim, ele vai ter acesso a um instrumento. Então, isso é importante, isso é interessante. Então vamos considerar assim: está bem avaliado, está bem indicado pelo médico, está bem avaliada a criança, tem um plano maravilhoso estabelecido. E na prática, como é que acontece o hábito? A prática tem o AT, né, que é o nosso acompanhante terapêutico. Ele é que aplica o plano de ensino. Então, com base na supervisão do analista do comportamento, né, ele vai no ambiente da criança, então, casa, escola, e ele faz com que essas habilidades sejam ensinadas. Ele cria possibilidades de ensino. Então, falando de uma forma prática, vamos colocar aqui um recreio na escola, né? É uma criança que ainda não tem uma comunicação espontânea. Então, o AT, ele verifica dentro deste ambiente escolar possibilidades para que a criança possa ter uma comunicação espontânea. Então, ele chama o coleguinha dele, né? Olha, vem aqui, Maria quer falar com você. Vamos lá, Maria, fale, o que é que você quer? Então, é a prática. Colocar esse plano de ensino em prática, e precisa de registro, né? Todo aba precisa de registro. Eu preciso saber as oportunidades que esse AT deu para essa criança que estão escritas no plano de ensino, né? Então, estamos falando de comunicação espontânea. Então, lá no plano de ensino vai estar escrito: a criança terá 8 oportunidades para se comunicar espontaneamente. Em 80% das vezes, ela irá se comunicar espontaneamente em 3 ambientes diferentes. Então, esses são os critérios que eu coloco no meu plano de ensino para ter ali uma base de que esse ensinamento ele foi aprendido. Uhum. Então, quem faz essa aplicação no dia a dia é o AT. Então, tem supervisão, né? O AT é quem coloca o plano em ação. Em ação, exatamente. E hoje a gente tem uma perspectiva, é algo que a gente tem tido resultados assim importantes, que é de conseguir trazer esse AT para também participar com os outros técnicos. Então, por Perfeito. exemplo, a participação da equipe multi, ela vai se entremeando de fato. Então, a gente recebe os ATs, porque, por exemplo, às vezes eu tenho questões, como Rebeca, vamos pegar o exemplo do apontar. É claro que a gente tem uma função ali motora. Então tenho, e que também é cognitiva, porque vai depender da minha necessidade de querer fazer aquilo. Mas
a visão que a gente tem sobre o mesmo comportamento, ela pode ser de bases distintas e a gente vai também dar essa possibilidade ao AT. Eu posso fazer a repetição, mas como terapeuta ocupacional, eu posso entender que aquela criança tem uma questão de discriminação, que ela não compreende bem esse corpo no espaço. Então, antes de trabalhar, por exemplo, o apontar, pode ser que eu precise dar outras bases, que é o que a gente fala de sedimentar os comportamentos, sedimentar as bases antes da aquisição motora, de fato, por exemplo, do apontar. E aí, esse conhecimento, ele vai ser também repassado para os ATs. Então, hoje os ATs, eles também têm acesso, pelo menos Sim, na Academia Singular, aos outros terapeutas, para que eles entendam também essas perspectivas e que isso torne mais efetivo a aplicação. É claro que sempre passando pela supervisão, sim, sim. a gente ressalta isso, o AT, ele vai fazer o que está descrito no plano. E é um diferencial da academia, né? Ter esse AT dentro das intervenções, né? Da equipe multidisciplinar, porque ele também vai entender esse indivíduo como um todo, Exato. né? É importante. E entender o seu papel, porque, assim, Perfeito. às vezes as pessoas acham que o AT, ele é uma bengala Uhum. para a criança. Mas o AT não é uma bengala, o AT é uma sombra. Ele vai entrar no déficit da criança. Aquele momento em que a criança não conseguiu espontaneamente, com autonomia, aquela função, ele entra para dar uma dica, ele entra para fazer um reforço, para obter aquele melhor comportamento. Então, ele não está ali para apontar falha, para castigar a criança e nem para fazer pela criança ou falar pela criança. Ele está ali para reforçar, né, técnicas em que fazem que a criança mostre o seu melhor a cada dia. Uhum. Perfeito. Queria que o trouxesse também um diferencial, que é o treino do AT. Então, principalmente para as habilidades de autocuidado, né? Nós trabalhamos muito juntos, né? Dividir essas tarefas, a intervenção de fato com o especialista faz com que o AT ele tenha mais conhecimento, né? Uhum. E consiga mesmo treinar o indivíduo de uma forma mais eficaz, né? E é exatamente essa efetividade que a gente tem visto, no sentido de, opa, olha, eu tenho aqui um déficit, por exemplo, de ir ao banheiro. Sim, Então, é uma criança que a gente ainda não conseguiu fazer com que utilize o vaso adequadamente, que está nesse treino, não consegue, por exemplo, se limpar depois. Então, entender qual o processo que a gente vai seguir, essa análise da atividade em si, quando feita em conjunto, ela tem gerado respostas muito interessantes ao nosso trabalho, de efetividade mesmo, de perceber que a gente conseguiu alcançar mais rápido, uhum, de que as crianças, por exemplo, a gente tem conseguido alcançar o desfraude mais rápido, dependendo, até com o próprio respeito em relação à compreensão da criança, né? Por exemplo, é uma criança que, pela idade cronológica, ela já está, por exemplo, na idade de desfraudar, mas aí a gente tem uma conversa, tanto entre o APA quanto os terapeutas, mas espera aí, será que uma criança que já tem consciência introspectiva, noção do que está acontecendo dentro dela o suficiente para esse desfraude? Porque senão isso também pode gerar um comportamento de afastamento em relação a esse processo. Então, até quando a gente vai fazer essa intervenção, a gente faz essas pontuações, a gente tem esse pensamento para instruir esse AT da melhor forma. E o AT, ele acompanha o acontecimento, ele acompanha a forma como isso se desenha dentro da própria sessão. Então, isso tem sido efetivo e demais. pensar também, Hugo, nesse pique que ele é fundamental. Então, toda essa avaliação ela é feita na construção do pique, Do plano. né, do plano, para que a gente tenha um norte de intervenção para que esse indivíduo ganhe mesmo um repertório socialmente relevante. E é importante no plano também a gente entender quais são as prioridades. O desfraude é importante? É. Mas será que naquele momento de vida da criança, da família, é o desfraude a prioridade? Né? Então, muitas vezes, a gente quer chegar no desfraude para uma vida independente. É interessante. Mas será que não tem outra estratégia comportamental prioritária que aquela criança consegue estar pronta para alcançar imediatamente e a gente segue e o treino de desfraude vai vir, mas entendendo qual é a prioridade no desenvolvimento, né? E aí,
pensamos muito na orientação parental, Perfeito. né? Na orientação parental. Essa conversa com a família, ela é essencial no processo. Eu já ia perguntar, a família é passiva nesse processo? A família só concorda ou só recebe? De forma De alguma. forma alguma. Na verdade, a gente costuma dizer que o trabalho ele vai começar pela família. A gente tem que entender que eles são fator primordial. Até porque muitas das vezes a criança está muito tempo com esses pais. Eles são grandes parceiros para essa viagem que nós vamos ter eh, durante esse desenvolvimento. Sim. Então, a grande questão aqui é como é que eu vou acessar essa família? Nós falamos muito, por exemplo, das famílias que chegam com macro-objetivos, como, por exemplo, nós falamos da linguagem, mas eu tenho que ter a parceria com a família para explicar, olha, talvez a prioridade seja por aqui. Essa conquista, ela vai sedimentar o que é necessário para a gente chegar ali e entendendo e mostrando para esses pais, entendendo a demanda deles, mas mostrando também o que é importante antes. Então, eles são parceiros fundamentais nesse processo. Por isso que o plano de intervenção, ele precisa ser autorizado pela família. Isso é essencial. Porque a família, ela é parceira. Ela é fundamental. É onde a criança está, o ambiente dele social, né? E ensinar essa família a trabalhar também esse ensino em casa. É essencial, Então, talvez né? educar e orientar essa família e monitorar como isso está acontecendo em casa seja até mais importante Sim. do que o tempo em equipe. Porque mesmo que a gente tenha uma intervenção, uma carga Sim. horária intensiva, 40 horas, acredito, né? Mesmo assim, quando você faz as contas de um dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, ela fica muito mais tempo sobre os cuidados dessa família do que da equipe. Ainda que a intervenção seja maciça, porque não cabe ao tratamento cobrir 24 vezes 7. Na verdade, não é um tratamento. Então, não é família. Então, essa criança fica grande parte, a maior parte da semana, sob os cuidados da família. Então, se essa família não veste a camisa, não segue, não está disposta a seguir as orientações, a gente pode prever que o resultado não vai ser o resultado ideal. Quando nós fazemos um acompanhamento de um indivíduo que tem a família participativa e um indivíduo que não tem, os ganhos quando a família participa, eles são gigantescos, né? Você vê a evolução do indivíduo assim muito grande quando a família é parceira. Escuta, né? Aplica o que nós estamos ensinando, porque ABA é isso. É o ensino dessa habilidade para a família, né? Então, apontar, vamos colocar. Então, olha, mãe, ele quer água. Toda vez que ele levar a sua mãozinha, você ensina ele a apontar e depois você entrega a água, né? Então, esses ensinos do dia a dia, eles são essenciais quando a família é parceira. Então, é importante que o professor, a família, a babá, a avó, entenda que precisam fazer parte desse elo de abordagem, né? Que é para ser leve, e a equipe também deve ser acolhedora. Então, se é uma família que está passando por uma dificuldade no processo de trabalhar determinada atividade, a família tem que se reportar à equipe, a equipe tem que ser acolhedora, rever o que está dando certo, o que está acontecendo de equivocado, para facilitar o processo. E nós trabalhamos muito com o conceito de empoderar essa família. É empoderar no sentido de a família entender o filho, de entender como agir com ele, mas sem perder o papel de pai, o papel né, da pessoa que está ali, que vai promover o afeto, que vai promover as experiências. É, e às vezes a gente percebe que existe muito essa dificuldade. Às vezes as famílias acham que também tem que entrar no modo terapeuta. E não necessariamente. Sim. A gente tem que conseguir empoderar de que cada um tem seu papel. E a gente não pode deixar que as famílias também percam esse papel de ser pai. Mas entendendo também a criança, entendendo como ela vai agir em determinadas situações. Então a gente fala muito desse empoderamento quando a gente vai falar sobre esse trabalho com a família.
sobre a recuperação do papel de pai, de mãe, de tio, de tia, mas que isso gere ali esse desenvolvimento, porque, como a Rebeca traz muito, a gente precisa da generalização, e a generalização acontece quando eu promovo experiências, eu promovo novos desafios. Então, eu não preciso que tudo seja igual à terapia. Eu preciso que o que é aprendido na terapia sirva para que existam respostas adaptativas no dia a dia. E que a família possa entender cada melhora, cada avanço, celebrar cada conquista, para que esse processo seja mais leve, seja, né, dê frutos, tanto para a equipe, quanto para a família reconhecer que está tendo resultado, que estamos tendo avanço. Né? Gostaria que a doutora Julieta falasse sobre esse avanço na clínica. Quais são os instrumentos que a aba proporciona para o neuropediatra, para que a senhora possa ver essa evolução, né? Então, a gente vai falar aqui de gráficos, aba gráficos, registros. Então, um bom relatório, quando a gente envia, um relatório também multidisciplinar, que é enviado para o neuropediatra. Como é essa consulta, né, com a família? Eu costumo avaliar a criança desde que eu vou buscar na porta, né? Então, assim, eu passo, às vezes, eu já estou vendo a criança espontaneamente se colocar, espontaneamente se comunicar. Ela aceita a entrada, minha entrada, que é um profissional que vê com intervalos regulares, mas às vezes extensos. Então, ela me reconhece, ela aceita a proposta de brincar juntos. Então, eu já vejo nesse início se a coisa está acontecendo ou não. E eu gosto de verificar todos os relatórios porque eu vejo se o que está planejado, o que foi planejado, o que foi realizado e se aquilo está correspondendo com a prática, né? Porque muitas vezes o plano está bem feito. Quando eu recebo um plano elaborado, às vezes o plano está bem feito, os objetivos estão bem traçados, mas ninguém se preocupou com o caminho. Então, aquela criança, quando ela chegou, ela não demonstra aqueles avanços naqueles objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, eu costumo dizer para as famílias, não é uma compra a perder de vista. Nós temos objetivos. Na próxima consulta, a gente tem que ter um avanço nas habilidades mais do que a gente está vendo hoje. Se não interrompeu, se vocês aderiram, se vocês estão seguindo, a próxima é melhor do que hoje. Vamos a passos mais lentos, devagarzinho? Vamos devagarzinho. Mas não pode nem andar para trás, né? E nem simplesmente estar ali a teoria desenhada no papel, ou até muitas vezes que eu vejo sem objetivos, só com uma coisa bem ampla, né? E a família também insatisfeita porque não vê melhora. Então, nem tudo, nem toda dificuldade, ela é da criança, do paciente. A gente sabe que tem crianças que têm prejuízos sensoriais, tem crianças que têm prejuízo cognitivo, tem crianças que têm deficiência auditiva, tem crianças que são inquietas, agressivas, agitadas, mas nem tudo é o prejuízo da criança. E muito pouco o tratamento médico, medicamentoso vai favorecer. Eu sempre digo assim, quem vai desenvolver a habilidade, quem vai fazer o som ficar bacana é a equipe. Eu só sou a sintonia fina. Eu só sou aquele chiadozinho que está ali no final. Muitas vezes eu só sou o maestro que alinha aquela coisa que está fora do compasso. Mas ela acontece diariamente dentro do processo envolvendo todos os profissionais. Perfeito. E é esse processo de engajamento que eu acho que é importante também salientar. O engajamento da própria equipe, o engajamento dos pais no processo, porque a gente entende que muitas das vezes é difícil, mas que ao mesmo tempo é algo que a gente vai construindo, principalmente no início, quando a gente ainda tem esse trabalho do acolhimento da família, a orientação parental nesse momento é fundamental para que as coisas se alinhem, para que, como a senhora diz, a gente coloque tudo no lugar. Eu preciso que essa família esteja bem instruída para saber o que vai ser feito, que é algo que a gente percebe que hoje
ainda não acontece tanto. Como a senhora diz, às vezes recebe um relatório, recebe a informação, mas sem saber. E aí, sem saber o que está sendo feito naquele dia a dia. Então, saber de onde a gente saiu e onde a gente quer chegar no processo terapêutico é fundamental. E é isso que hoje a gente tem trabalhado. Como é que eu posso ser mais efetivo? Como é que eu posso trazer métricas para que eu saiba que o ontem é, aconteceu, mas que hoje a gente teve ganhos e amanhã a gente vai ter muito mais. Então, isso é fundamental para o nosso dia a dia em clínica. Eu observo muito, graças, não na nossa equipe, não na Singular, mas eu percebo muito assim, meu filho está agressivo. Eu digo assim, o que que aconteceu? Ele agrediu do nada um colega na escola. Eu digo, do nada, comportamento nunca existe do nada. E você conversou com a analista do comportamento, ela analisou o que é que motiva esse comportamento e qual é o manejo que deve acontecer. Doutora, para falar a verdade, eu nem sei quem é, Uhum, uhum, né? Então, quando ela fala assim, olha, não sei quem é, eu já posso entender. Então, não está estruturado, porque ela não sabe quem é o responsável por cada etapa, né? Por cada função, né? Então, assim, eu sei qual é a função do fonoaudiólogo, eu sei qual é a função do TO, do educador físico, mas eu também tenho que entender que ali, se é uma criança que está encaminhada para uma análise do comportamento, eu tenho uma lista do comportamento e essa demanda tem que ser discutida com a lista do comportamento. Então, às vezes, eu vou pelo telefone, às vezes, entender, né, quando acontece, houve mudança, que horário do dia, né, para eu tentar uma conversa com o analista do comportamento. Mas E aí, nesse caso, fica claro que a orientação parental ela não teve. não está Porque acontecendo. se você não conhece a analista do caso de seu filho, uhum, não faz sentido essa intervenção. Dizer que é aba, né? Tudo isso que a gente É, falou não está não está acontecendo. porque mínimo é instruir essa família, né? Então, como é que essa criança, como é que esse indivíduo vai ter ganho? uhum. Se a família, que é o centro maior social, ela não está sendo ensinada, né? É muito difícil, não tem equipe multidisciplinar que consiga, né, ter ganhos de repertório, assim, porque nós estávamos pensando, e o Hugo pode compartilhar comigo esse pensamento, o quanto diferencial é na academia, doutora, porque nós trabalhamos aba juntamente com a equipe multidisciplinar. E a equipe multidisciplinar fazendo um trabalho essencial na orientação dessa família. Uhum, Porque a supervisão em aba, nós temos um fluxo a ser seguido, que nós temos orientação parental mensal. uhum, Claro, dependendo do caso, a gente pode fazer, eu posso fazer orientação parental quinzenal, semanal, depende muito do que está acontecendo com aquele indivíduo. Mas o feedback diário, depois da intervenção com a equipe multidisciplinar, faz um diferencial muito grande nesse cuidado, né, com a família, uhum. né, Hugo? Como a senhora diz, chegam horas que a gente precisa afinar as coisas. Então, Exato. nesse momento em que a gente traz para esse trabalho interdisciplinar, para que essas questões elas consigam se alinhar de fato, a gente percebe como isso impacta no dia a dia dessas famílias. E como a Rebeca diz, essa conversa no dia a dia com os pais, né, a gente procura a todo momento trazer as informações de como foi a sessão, se houve a mudança em algum comportamento e como a gente vai passar isso ou para a supervisora ou vai conversar para a TES. A gente tem caso, por exemplo, da implementação de comunicação alternativa de uma criança e essa implementação ela está sendo feita com os ATs sendo supervisionados também pela fono, a gente vai agora ampliar para tal questão, ou como a própria ida ao banheiro, ou os grupos que têm sido feitos. Por exemplo, hoje mesmo a gente tem
uma ida a McDonald's, ou seja, a gente tem uma construção que já ultrapassa e vai se generalizando para outros ambientes. Isso é algo importante, porque depois, quando a gente dá esse feedback para o analista, olha, a gente conseguiu vir até aqui, a gente percebe que esses comportamentos nos ambientes externos também estão sendo alcançados, e isso mostra para a gente como esse trabalho em conjunto pode dar resultados. Interessante a saída, né? Essa saída da clínica com os terapeutas. Uhum, Então, nós temos ali adolescentes, pré-adolescentes ensinados a habilidades de vida diária, a pagamento, uhum, né? Eu estou no MEC, como é que eu vou comer, como, né? Então, são habilidades que os pais trazem muito em supervisão. Eu quero ir para o restaurante com meu filho, mas ele não sabe se comportar no restaurante, uhum. né? E é interessante esse processo de ensino dentro, sair desse lugar apenas, né, de quatro paredes da clínica. Claro, mais uma vez eu reforço, todas essas habilidades em déficits estão lá no plano de ensino. Então, é saída desses terapeutas lá para fora junto com a T, tá lá. Né? A família sabe que vai acontecer porque isso já foi escrito no plano de ensino. Exato. E esse planejamento é muito importante, porque Exatamente. não é uma construção do dia, olha, vai ser assim e a gente vai para tal lugar. Não, existe uma construção que é feita antes sobre trabalhar, ó, o dinheiro, quanto é que a gente vai poder gastar, ou a gente vai trabalhar, olha, como é que vai ser a saída, como é que nós temos que nos comportar no ambiente externo, porque nós vamos andando. Então, são treinos prévios que são realizados para culminar no último momento. Isso é uma construção de um plano e com a participação de todos. E isso é algo fundamental, porque quando a gente fala de atividades instrumentais de vida diária, quando eu vou mesmo para a vida com esses indivíduos, também é um reconhecimento de que a terapia ela sai das quatro paredes, sai de dentro da clínica e ela se generaliza, ela vai para fora, que já é o que acontece dentro da análise do comportamento. Que a análise do comportamento, ela muitas vezes vai à escola, muitas vezes ela vai à casa, ela vai aos ambientes que essas crianças elas têm muitas das vezes mais dificuldade. Que muitas vezes a coisa está acontecendo redondinha dentro da clínica, dentro do espaço terapêutico, mas na escola, por conta do manejo inadequado, e em casa, por conta do manejo inadequado, não está acontecendo. E muitas vezes, dentro de uma escola, é bom com determinado espaço, determinado professor, e ruim com outros. Ou então em casa, é bom com a cuidadora e é muito ruim com os pais. Então a gente entender que algo está sinalizado ali, de onde você precisa dar mais supervisão e reforçar as estratégias, né? Não é raro a gente ver crianças que vão muito bem no setting terapêutico, estão muito bem com as suas cuidadoras, mas que com um ou outro pai ou mãe, a coisa fica um pouco mais difícil de ser conduzida. Isso é bastante comum, eu diria até. Pensando também, doutora, e trazendo um exemplo sobre a visita escolar, essencial, né? Fizemos, tem pouco tempo, Uhum, uma visita escolar, assim, que foi bem significativa, né? Fizemos a avaliação da criança na escola, né? Eh, o Hugo participou comigo, porque é interessante a gente também pensar, doutora e Hugo, que cada criança, ela tem um desenvolvimento específico que a gente precisa alcançar. Então, essa criança, ela tinha muito déficit nesse ambiente escolar. Ela precisava muito de adaptações. uhum, Então, principalmente na área de terapia ocupacional. Então, não foi só eu como analista. Por eu entender a intervenção como geral, né, integrada, e fazendo a avaliação, foi identificado que essa criança precisava muito de terapia ocupacional de adaptações na escola, então o terapeuta, ele vai comigo nessa escola e ele já enxerga ali as adaptações que a escola, isso é diferente, a escola ela foi aberta uhum. para a escuta e para as adaptações, né, Hugo? Essa é uma coisa muito comum, porque a gente tem uma Sim, criança, às vezes, que tem uma intensa seletividade sim, alimentar, um padrão muito restritivo,
e ela vai para a escola, vou até dar um exemplo, escola pública, onde ela tem a merenda que é lá. Então, se aquela criança, pelo menos no início do processo, não houver uma flexibilidade para ela levar a sua dieta restrita para comer na hora do lanche, ela vai desregular todas as vezes que foi imposto para ela um alimento que ela não aceita, né? Ou ela vai ficar à parte, ou ela vai ter um comportamento Uhum. disruptivo, que ela não vai aceitar, né? Aquela imposição. Mas vale também sempre ressaltar a forma como isso vai ser organizado. Então, por exemplo, o próprio olhar do analista. Então, antes de irmos à escola, a Rebeca fez o quê? Ela já fez um agendamento prévio com a escola, teve uma conversa inicial, eles trouxeram as primeiras demandas, aí ela já acionou quem da equipe poderia ir, porque poderia somar nesse processo. Tudo isso também faz parte do processo de trabalho dessa equipe. Então, quando nós fomos, nós já olhamos para coisas muito específicas, já sabíamos para onde ir, até mesmo para sugerir. Então, por exemplo, como a senhora falou em relação à questão da seletividade, mas nós temos também outras questões, então, simples modificações numa criança que não sustenta porque tem questões de modulação auditiva, né, que é algo muito comum nas escolas. Então, só a inserção de uma acomodação maior, de um abafador, ou de ter um espaço, por exemplo, era uma escola que a gente foi que não tinha possibilidade de eh, algum estímulo vestibular para regulação durante o intervalo, e era uma criança que então voltava muito eufórica desse intervalo, e a gente questionou, poxa, essa criança não pode ter então um espaço que antes dela retornar ela possa primeiro acomodar para Sim. depois retornar. Então são esses olhares que quando a gente vai fazer a visita em conjunto, a gente pode ter e, como eu trago novamente, resulta num funcionamento melhor desse processo, num olhar muito mais específico para essa criança. E a análise funcional que foi feita, né? Então, era uma criança que desregulava e no momento ali, desregulava por uma questão de fuga de demanda. Então, a tarefa que a escola estava apresentando tinha um alto custo de demanda para ele, né? De resposta. Então, nós fizemos modificações, dividimos essa tarefa em etapas, pequenas etapas, né? Usamos o reforço para que ela pudesse concluir, né, a tarefa que a escola estava necessitando que ela aprendesse. Então, são adaptações que, quando você vai ao ambiente da criança, você tem um olhar muito mais fidedigno do que o outro te falando, né? Uhum. Então, é muito importante esse olhar clínico, né, de entender esse indivíduo em outros contextos fora da clínica. Então, é importante a gente perceber, pai, mãe, professor, família, que é uma estratégia construída com muitas mãos, com uma equipe, né? Ela é científica, ela é baseada em evidência, ela está mais do que validada como treino de melhora comportamental nas crianças atípicas, né? Mas que ela só vai ser realmente mostrar o quanto ela é útil se ela seguir esses pré-requisitos, né? Mas que, acima de tudo, é uma estratégia, uma ciência para que os pais não se sintam sozinhos nem desamparados nesse caminho, né? E a gente ressalta sempre: conversem com o seu analista, com o analista da criança, conversem com os terapeutas. É muito importante estar ciente do que é feito em terapia. Isso é fundamental para que a gente entenda esse processo. Porque a terapia, ela não, o que a gente mais quer é que ela não seja para sempre. A gente quer que essa terapia ela tenha um início, um meio, fim. A gente quer que essas crianças elas estejam no dia a dia, que elas estejam nas suas atividades. E é importante, isso passa pelos pais, isso passa por vocês. Então, conversem muito com a sua equipe, estejam cientes do que tem que ser feito, dos objetivos a serem atingidos, do que foi traçado, porque isso vai ser fundamental para o próprio desenvolvimento das crianças de vocês. Nesse tempo que eu tenho de experiência, eu nunca fiz um plano de ensino igual. Então, é um alerta para vocês, pais. Olhem o relatório de vocês, verifiquem qual é o processo de avaliação, qual foi o protocolo que essa analista fez com seu filho. Discuta o plano de ensino. Entenda que seu filho ele é único.
é essencial para o crescimento, para adquirir repertório, né, de habilidades. Você precisa ter a certeza que aquela intervenção é para o seu filho. É Tem todo o individualizado. cuidado, é individualizada, é singular, É né? singular. É singular. É necessário a família ter essa consciência.